Bom, se todos perceberem, obviamente com leitura, notarem o livro de Romanos, todo ele se direciona, por intermédio do apóstolo Paulo, a fazer questionamentos direcionados a certas tendências teológicas que haviam na época e certas facções religiosas que existiam esse tipo de posicionamento, de quando não muito, querer impor justiça própria. Como isso? Querer requerer de Deus justiça, que são duas coisas diferentes, tá? Haviam resistências ali, no que diz respeito à fixação da salvação redentiva de Cristo. Quando, pastor, eu digo fixação, é o que Deus estabeleceu, que é superior àquilo que, na verdade, os homens poderiam determinar de si mesmo. O que foi fixado da parte de Deus na vida do Filho dele redentivamente é que a justificação do homem ali é mediante o recurso do céu, mediante a oferta do Filho, mediante aquilo que o Filho pagou. Que quer dizer que quando Deus definiu ser pela graça no Filho, a posição do homem mediante a oferta representada pelo Filho para a redenção da humanidade, coloca o homem numa posição de extrema necessidade e carência de graça e misericórdia, anulando qualquer possibilidade de que Deus queira alguma coisa dele. Para isso, para a salvação. Então existe uma fixação de que a justificação do homem seja mediante redenção que Cristo cumpriu, e não isso. A profundidade, a largura, a importância daquilo que o homem é, do que ele faz, que é o mérito das obras. Não há mérito, não há honra. No homem, o que existe só é uma condenação. Imerecível, mediante o seu pecado e a sua realidade. Então, quando nós falamos messiânico, nós falamos de uma eleição. E quando falamos de redenção, falamos de fixação do que Deus traçou pelo Filho como objetivo, como propósito de descer aqui para esse resgate, tá? Então são preliminares de que Paulo se preocupou em tratar com a igreja da época, que eu entendo que, obviamente, nos dias de hoje, se respalda da mesma forma, não muda. Não muda, a complexidade continua voltada para essas ideias, para esses pensamentos, daqueles que tentam, obviamente, quando não muito, se impor, exigir. Se é pela graça, é pela graça. Se é pela graça, é como Deus quer. Se é pela graça, é como Ele julga. Não cabe ao homem, não cabe a nós, nenhum tipo de definição. Nós não temos nenhum tipo de autoridade debaixo do cenário do Calvário. Todos somos convocados aqui, mediante empréstimo. A graça é isso, é um favor, não é um mérito. E a tradução tem que ser bem feita, do que diz respeito ao Evangelho para aqueles que escutam, para que quando eles se direcionam a um batismo, a um estímulo ou dedicação de querer aceitar Jesus, eles realmente possam entender como vai ser esse processo. Como eles vão precisar se comportar diante da graça e da misericórdia de Deus que foi derramada no Filho. O que eu quero dizer é o seguinte, que dali para frente, se ele aceitou Jesus, se ele realmente assumiu o acontecimento do holocausto dele pela sua redenção, ele precisa entender que o sacrifício que expia pecados e que traz salvação ao homem é o de Cristo e não dele. A oferta que reconcilia o homem com Deus é aquela que foi paga na cruz. Quando o homem assume a posição de ofertar alguma coisa dele mesmo, de oferecer alguma coisa dele mesmo, o objetivo não é esse, o mérito. O objetivo não é esse, receber bênção. O objetivo é ele já dar uma resposta diante daquilo que Deus intercedeu ou fez por ele. Então, na fé não há mérito. Na graça existe, e o mérito é daquele que pagou pelo resgate. Então, todos nós estamos debaixo dessa posição aqui. Bom, pastor, eu acho que essa tradução é do Senhor. Não, então leia bem o Evangelho. Leia bem. O Filho dele não desceu aqui nesse mundo para agradecer ninguém e para pedir favor para ninguém. Ele desceu para executar o que nós não tínhamos capacidade para fazer. Como todos aqueles que passaram na antiga aliança também representam isso, antítipos, sombras. A realidade é aquele que assumiu a Escritura e cumpriu com plenitude e perfeição cada cláusula.
cada parte. Que os homens falharam, erraram, faliram, retrocederam, seja como for. Há uma centralidade no Calvário e na vida do Filho de Deus e na sua encarnação, na sua perfeita humanidade, que a igreja precisa entender e compreender o seu valor. O valor excede qualquer coisa que o homem tenha, ou seja, no que diz respeito ao que ele tenta com Deus. Há uma mediação nessa redenção. E aqui, senhores, o juiz não escuta o réu. Quem escuta o réu é o advogado. O juiz não fala com o réu e com o culpado, mas fala com o advogado. E se o juiz tiver que falar alguma coisa para o réu, ele vai dizer ao réu: escuta o advogado, porque o tribunal te cedeu ele, para você ouvi-lo, entender e compreender quais são os processos que você vai ter que viver na fé para escapar de uma condenação, de um juízo com Deus. Por isso, redenção. E Paulo estava lá exatamente para trabalhar, né, o evangelho do nosso Senhor frente a essas resistências, que agora eu vou entrar no detalhe da verdadeira essência do capítulo 3. Por quê? Porque dado o momento que você pega o caminho da imposição da sua justiça, ou isso, de querer requerer justiça com Deus, seja um ou outro, é fato que tudo que você trabalhar na fé e na graça, você vai ter comprometimentos e resultados. E Paulo exatamente estava entrando no mérito do que foi Israel na primeira fase e na primeira aliança, que entra exatamente tudo que vai ser pregado hoje aqui. Que pelo fato deles terem fraudado os processos e agido de maneira ilícita, de maneira herege, de maneira imprópria ao que Deus na verdade havia estabelecido primeiro, os resultados ali naquela nação e naquele povo na primeira aliança foram todos comprometidos. Então aí Paulo entra exatamente nesse mérito. Porque os homens erraram e falharam, poderia a fidelidade de Deus estar comprometida? Porque eles já estavam questionando. Porque certos resultados não dão certos? Porque Deus não responde? Por que Deus não honra? Porque Deus isso ou Deus aquilo? E se voltam exatamente a querer colocar Deus dentro de um tribunal para julgar exatamente o mérito disso. Se ele tem autoridade ou não para salvar, se ele tem autoridade ou não para condenar, ou isso, se ele pode falhar e errar em algum momento no que diz respeito ao homem e à sua experiência. Mas olha como é que a situação é séria. É Deus quem está sendo julgado. E não isso. O procedimento do homem frente à Escritura e às exigências da fé. O certo seria realmente o homem ter a reflexão daquilo que está escrito, ou isso, daquilo que ele viveu, para chegar exatamente nesse balanço. Por que Deus não honrou? Por que Deus não salvou? Enfim, são alguns detalhes importantes que o pastor eu vou pontuar diante dos irmãos, que pode ser que tenha a ver com alguma coisa que você está vivendo agora. Talvez alguma coisa que você não esteja querendo enxergar. O fato é que esses questionamentos existem. Muita coisa que ainda pode estar dentro de você, voltada exatamente para isso. Para querer analisar se existiria o suficiente dele, do que diz respeito à soberania, obra efetuada, propósito, para você se sujeitar. Porque eu tenho percebido uma onda de interesse de querer provar que não existe suficiência no Evangelho e em Cristo para conseguir uma escápula de não se sujeitar a tudo aquilo que ele pediu e pregou. Muita gente interessada em querer provar essa insuficiência, querer provar nele essa incapacidade para se esquivar completamente da providência de Deus, do acontecimento redentivo. Então veja que Deus já está no tribunal, para alguns aí sim. Bom, eu queria começar por esse primeiro ponto. No capítulo 3 do versículo 1, até um pouco no versículo 2, Paulo ele entra um pouco nesse mérito, pelo fato do povo judeu ter recebido a lei de Deus por intermédio de Moisés, e obviamente da parte de Deus, na primeira fase da aliança redentiva e messiânica, se haveria ali para Israel, para o povo judeu, uma certa superioridade e exclusividade com Deus. E ele entra exatamente nessa questão de que havia sim uma grande significação e importância em todos os sentidos do que esse povo viveu na primeira aliança com Deus historicamente, mas não isso.
que eles tinham certa superioridade e exclusividade com Deus, ao ponto de haver uma isenção de responsabilidade com a fé e com a graça. Certo? Então, para que se tem alguém aqui ainda com essa dúvida, se você acha que Deus mora em Israel, então eu tenho aqui um esclarecimento para te dar. Não mora lá, não reside lá, passou por lá. Não existe uma nacionalidade, não existe um caráter de patriotismo em nada daquilo que se ensina na Escritura. Deus não tem uma pátria, Deus não tem uma nação. Ele tem uma obra e um chamado, é só ouvir. Existe um caráter na redenção efetuada em Cristo. A graça é incondicional e universal. Não há acepção de pessoas, nem objeção por classes. O crer é um ato livre, nele vem quem quer, vem quem crê. Não existe uma exclusividade para ninguém, até para este povo, inclusive superioridade, por obras, por história, por isso ou por aquilo. Não, há uma significação e importância histórica fenomenal do que esse povo viveu, mas não dá a eles uma posição de privilégios. Então eu vou abrir o texto com os irmãos aqui, que até ele falou, né, em Romanos capítulo 3, verso 21 ao 26, vamos ler primeiro isso aí. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Certo? O valor da morte expiatória de Cristo pelo pecado da humanidade e do homem abrange toda a humanidade, desde Adão, e encerra o homem na presença de Deus, no que diz respeito a isso, a carência, a necessidade de que essa graça realmente seja derramada, dispensada. Não há acepção de pessoas. A justificação da fé em Jesus, ela é uma exigência, uma implicação que abrange toda a humanidade. Em Lucas 3:8, o João tentou dizer isso para eles, né? Da responsabilidade que eles tinham com o chamado redentivo de Cristo, como também isso da importância, da necessidade de se buscar nele seu messianismo, mas eles não ouviram, né? Lucas 3:8, vamos lá. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos, temos para Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. Amém? Então, ou seja, a redenção que em Cristo se cumpriu, se estabelece uma nova ordem humana redimida, que foi procriada e gerada por ele, Cristo. Não por homens, não por patriarcas, mas em específico Israel. Há uma descendência que Jesus gerou por meio da sua obra e vitória, e essa descendência, ele é o cabeça representativo dela. Então ele é a videira, e os homens que creem nele são os ramos. E a inserção, o enxerto, é pela fé. Então não é porque o teu pai é Abraão, ou porque a tua nação é judaica, que você tem um favoritismo, que você tenha isso, isenção de responsabilidade com a fé. Por quê? Porque Jesus encerrou toda a humanidade debaixo da condenação quando ele veio aqui. Ele definiu que ele veio para os pecadores que precisam se arrepender, e englobou todos. Então nem eles e nem nós podemos escapar disso. Que existe uma condenação da parte de Deus sobre as nossas vidas que só Jesus pode removê-la. Só Ele pode quebrar. E por intermédio de uma experiência centrada nele e na importância da sua morte, da sua vida, como também da sua pregação. Esse direito foi concedido da parte de Deus pelo que o Filho cumpriu e realizou, e é derramado sobre nós na medida em que avançamos para Ele, Cristo. Que nos submetemos a Ele, Cristo. Porque, como disse, a conta não foi paga com o homem, e nem com aquilo que ele possui, nem com aquilo que ele é, nem com aquilo que ele ganha, nem aquilo que ele acha ser.
Mas ainda existem pessoas que não têm um comportamento digno diante da graça e da misericórdia que Jesus, obviamente, representou na esfera da condenação que ele assumiu por nós. Amém, Jesus, até aqui? Ok. Então, qual seria este problema em relação a mim, pastor? Que quando você senta aqui nesse banco, dizendo professar uma fé por ele, você já precisa assumir essa posição. Não exija nada, só escute. Não requeira nada, só escute e obedeça. Não se imponha. Na graça não existe hierarquia. Na graça existe fé. Na graça de Deus não existe aquele que está na frente e aquele que está lá atrás. Existe aquele que se humilha.